Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também médico e advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma legislação fundamental para a prática médica no Brasil, a Lei nº 12.842/2013, que é a lei que dispõe sobre o exercício da medicina, e é conhecida como a Lei do Ato Médico. Essa lei trouxe mudanças na regulamentação e esclareceu as atividades que são exclusivas dos médicos, impactando assim as normas que regulamentam as atividades dos demais profissionais de saúde e o próprio sistema de saúde. Fazendo uma breve contextualização histórica, antes da sua publicação em 2013, o cenário da regulamentação das atividades médicas no Brasil era marcado por uma certa indefinição jurídica, com normas dispersas e diversas resoluções. Essa situação gerava alguma insegurança jurídica e mesmo certos riscos à saúde pública. Até então, até 2013, portanto, diversos profissionais de saúde, como os enfermeiros, fisioterapeutas, os odontólogos, já dispunham de uma lei federal própria que regulariza suas atividades. A lei da enfermagem, por exemplo, a de número 7498, é de 1986. A lei do odontólogo, a número 5081, é de 1966. No entanto, não havia ainda uma lei específica para regularizar a medicina no Brasil. Havia, sim, a necessidade de uma legislação mais clara e consolidada quanto à medicina, ou seja, uma legislação específica que definisse com precisão o que constitui o ato médico. A partir de demandas do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e de outras instituições médicas, esse movimento foi então se fortalecendo, notadamente a partir dos anos 2000, buscando proteger então a prática médica e garantir a segurança do paciente. Dessa forma, após longo debate no Congresso Nacional, com participação de diversas instituições de saúde, dos médicos e de outros profissionais, foi publicada a Lei nº 12.842/2013, ficou conhecida como a Lei do Ato Médico. Como objetivos principais da lei, eu posso destacar 3. Primeiro, definir o que é um ato médico, ou seja, a lei estabelece que o ato médico é aquele que exige conhecimentos específicos, habilidades e competências exclusivas do profissional médico. Então ela define o que constitui o ato médico, combate então as práticas ilegais ou não autorizadas. 2. Delimitar atividades exclusivas do médico. A lei lista atividades que somente o médico pode realizar, exemplo, diagnóstico nosológico, realização de cirurgias, entre outros. 3. Protege o paciente e regula a atuação profissional. Então, dessa forma, busca garantir uma segurança do paciente, evitar que pessoas não habilitadas exerçam atividades que possam colocar a saúde da sociedade em risco. Como fundamentação legal, a Lei 12.842 de 2013, ela se fundamenta também em princípios éticos e científicos, reforçando então a responsabilidade do médico na realização de procedimentos que envolvem o diagnóstico, tratamento e intervenção invasiva. Ela também está alinhada com o Código de Ética Médica, que orienta a conduta do profissional, com as outras normas do Conselho Federal de Medicina, que regula a prática médica no país. Dessa forma, a legislação busca proteger o paciente de práticas inseguras ou realizadas por profissionais não habilitados, além de valorizar a formação acadêmica e a atualização contínua do médico. Dessa forma, ela reforça a ideia de que o ato médico exige conhecimentos específicos, habilidades técnicas e uma formação reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC. No que concerne ao texto da lei propriamente dito, é um texto relativamente curto, composto por 8 artigos. Eu destaco então, de início, o artigo 1º, que menciona que o exercício da medicina é regido pelas disposições dessa lei. Portanto, ela serve como referência para a atuação de todos os médicos do Brasil. Os artigos 2º e 3º da lei
informam o escopo, o objetivo da atuação do médico assistente voltado para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, além de reabilitação dos enfermos e portadores de deficiência, devendo então atuar em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde. Nos artigos 4º e 5º estão elencadas as atividades privativas do médico, exemplificando a indicação e execução da intervenção cirúrgica, cuidados médicos pré- e pós-operatórios, indicação e execução de procedimentos invasivos, como os acessos vasculares profundos, as biópsias, as endoscopias e intubação traqueal, a coordenação das estratégias ventilatórias, execução de procedimentos anestésicos, a sedação, os bloqueios e a anestesia geral, a produção de laudos dos exames endoscópicos, laudos de exame de imagem, os exames anatopatológicos, a realização de perícia médica, auditoria, exames médico-legais, atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, atestação do óbito, portanto, o diagnóstico do óbito de um ser humano, a coordenação e supervisão das atividades privativas de médico, portanto, a gestão dos serviços médicos deverá ser de um médico, ensino de disciplinas especificamente médicas. Então, nessas disciplinas que é de conteúdo exclusivo médico, somente deverá ser selecionada por um médico, voltado para um outro médico ou estudante de medicina, além de coordenação do curso de graduação em medicina, dos programas de residência médica e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos. Também é oportuno perceber que está disposto no artigo 4º, parágrafo 5º da lei, que evidencia que existem ações que não são privativas do médico, portanto podem ser exercidas por outros profissionais. São exemplo: aspiração orotraqueal, realização de curativo com debridamento até o limite subcutâneo, atendimento a pessoas sob risco de morte iminente, coleta de material biológico para realização de exames laboratoriais, além da direção administrativa geral de serviços de saúde. No artigo 6º da lei, destaca-se que as doenças para os efeitos desta lei devem ser referenciadas na versão atualizada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, ou seja, a codificação deve observar o que está descrito na CID. Outro ponto relevante é que a denominação médico é privativa do graduado em curso superior de medicina reconhecido pelo Ministério da Educação. No artigo 7º, que é o penúltimo da lei, ressalta ser competência do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos médicos, autorizando ou vedando a sua prática pelos profissionais. O sistema conselhado deve fiscalizar tais procedimentos, aplicar as sanções pertinentes em caso de inobservância das normas determinadas pelo CFM. Ou seja, certo procedimento deverá ser considerado experimental se assim for orientado pelo Conselho Federal de Medicina. Por fim, no artigo 8º, o último artigo da lei, é mencionado que a lei entrará em vigência durante alguns dias. No entanto, lembrando que a lei está vigente já há mais de 12 anos. Sendo assim, a legislação reforça, por fim, que somente o médico pode exercer certas atividades, e que, por outro lado, reconhece que outros profissionais de saúde devem atuar em suas áreas específicas, realizando procedimentos que não envolvam o ato médico, desde que respeitem seus limites de competência. Em palavras finais, a lei do ato médico busca equilibrar a segurança do paciente e a organização do trabalho, com diálogo e integração nos limites éticos e técnicos da atuação de cada categoria profissional. A lei não é sobre hierarquia profissional, mas sobre segurança da população. Um exemplo é a própria prescrição de medicações. Como se sabe, um erro de indicação ou de posologia de dose pode ser fatal. Sob o prisma ético, recordando a perspectiva do melhor atuar em favor do cidadão e da sociedade, destaco a lição de Hipócrates de Cós, denominado pai da medicina ocidental, que registrou cerca de 400 anos antes de Cristo, aspas, onde houver amor pela arte da medicina, também haverá amor pela humanidade. Assim chegamos ao final do nosso podcast sobre a lei do ato médico. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido úteis para você entender a importância de conhecer essa lei na prática médica. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no Instituto do Núcleo de Tecnologia de Educação à Distância em Saúde, na Faculdade de Medicina da UFC, na técnica de edição de áudio, Caio Silva, na direção da Rádio Nutés, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, e na locução, esse que vos fala,
professor Renato Evano. Até mais, fraterno abraço.